Fala pessoal, ligado aqui no canal da Família de Baptist, tudo bem com vocês pessoal? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que é o Evangelho Bíblico, qual Evangelho tem sido pregado na nossa atualidade, quais os efeitos esse Evangelho tem causado e como retornarmos ao Evangelho Bíblico, cristocêntrico, teocêntrico. E é isso, se você gosta de temas teológicos, esse é o vídeo perfeito para você. Bom, vamos começar pelo o que é o Evangelho Bíblico. O Evangelho Bíblico é um evangelho centrado totalmente em Cristo, onde Cristo é o centro, Cristo é o cerne. Cristo ele é visto de Gênesis a Apocalipse nas Escrituras. O evangelho que nós temos visto sido pregado nesses últimos dias é um evangelho antropocêntrico. Esse evangelho antropocêntrico é um evangelho onde o homem é o centro. Esse evangelho ele é firmado em cima de duas vertentes, livre-arbítrio e responsabilidade humana. Esse evangelho ele tira completamente a soberania de Deus, ou pelo menos ele tenta fazer isso, tenta diminuir a soberania de Deus. Esse evangelho é necessário ser excomungado. Não que o homem não tenha liberdade e não tenha responsabilidade diante de Deus, isso não, o evangelho bíblico não diz isso, mas a teologia cristã teocêntrica ela coloca Deus como centro. O homem é livre, mas não absolutamente. O homem ele é responsável, mas Deus é soberano. Os efeitos que esse evangelho antropocêntrico tem causado na nossa atualidade tem produzido legalismo no meio religioso, não produz uma espiritualidade genuína, mas apenas uma moralidade falsa, fundamentada na moral humana, no esforço humano de tentar mudar a si mesmo ao invés de ser transformado pelo Espírito. Esse evangelho antropocêntrico ele nega a graça de Deus, ele nega a necessidade da graça de Deus na obra da salvação, na obra da soteriologia. Então, nós não podemos aceitar um evangelho baseado em soteriologia, que o homem é o centro, onde o homem regenera a si mesmo, como os pelagianos diziam. A falta de conhecimento histórico do meio cristão hoje leva a gente a cometer erros profundos que no passado já foram condenados. No ano de 418, no Concílio de Cartago, Pelágio foi condenado por pregar uma heresia, onde ele dizia que o homem não nasce mal, não nasce morto espiritualmente, que o homem não precisa de Deus, ele não precisa da graça de Deus para dar uma resposta a Deus, para decidir e escolher a Deus. Mas nós sabemos, como Paulo vai escrever em Romanos, não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Efésios 2, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Um morto não tem escolha, um morto não tem liberdade para decidir ou não. Primeiro, Cristo precisa, pela graça, nos dar vida, a fim de que nós venhamos corresponder ao chamado eficaz de Cristo. Nós precisamos entender que o homem ele não decide por si mesmo a respeito de Deus. O homem não pode escolher a Deus por si mesmo. O homem ele precisa ser convencido pelo Espírito, ele precisa ser regenerado pelo Espírito, ele precisa da graça preveniente, a graça capacitadora. Uma teologia que nega a graça capacitadora, uma teologia que nega a maldade e a corrupção do homem, uma teologia que nega a soberania de Deus na salvação do homem, é uma teologia antropocêntrica. E essa teologia antropocêntrica, ela não é uma teologia bíblica. Ela não é uma teologia que vai produzir arrependimento genuíno, transformação genuína. Ela vai produzir apenas homens e mulheres orgulhosos, soberbos, que acham que são santos em si mesmos, que acham que são justos em si mesmos, homens que se acham juízes de Deus, que querem colocar Deus na parede de se você agir assim, você está agindo correto, mas se você agir de tal forma, Deus, você está sendo injusto. Então, homens que colocam Deus no banco dos réus e querem dizer para Deus o que ele deve fazer. Essa não é a teologia bíblica, essa não é a teologia de Paulo, não é a teologia patrística, a teologia patrologia, no caso, que é a teologia dos pais da igreja. Então nós precisamos retornar ao evangelho bíblico e teocêntrico. Como que nós podemos fazer isso? Estudo profundo e sério da Bíblia. Nós precisamos voltar a beber das fontes históricas dos pais da igreja. Nós precisamos estudar tanto a patrística como a patrologia. Nós precisamos estudar a vida dos pais da igreja e a teologia que eles ensinavam. Nós precisamos ter um coração rendido ao Senhor a fim de viver uma vida santa, justa,
mas não baseada em mérito, não baseada no nosso esforço, mas sim na transformação e na regeneração do espírito que acontece de dentro para fora. Nós precisamos voltar o nosso coração para o Senhor com humildade e nos rendermos à soberania de Deus, porque nada pode acontecer se Deus não o fizer. Nada pode acontecer por intermédio do homem, porque tudo que existe a partir de Deus. Então Deus, ele é central na teologia. Uma teologia que é focada na vontade do homem, na capacidade do homem, na bondade do homem, é uma teologia condenada ao fracasso. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta e compartilha com todo mundo e bora lá. Valeu, falou, até a próxima.